Olá pessoal, começando mais um Pode Falar, podcast com Elim Naim. Hoje vamos ouvir histórias inusitadas, histórias marcantes, muito que aconteceu na história do nosso município. E eu vou conversar com um cinegrafista, 36 anos de profissão, vai fazer esse ano, meu amigo André. Ele vai contar um pouco pra gente disso tudo que eu falei. André, obrigado por ter vindo. Pode ficar tranquilo que eu não mordo, é rapidinho, é um bate-papo. Passa muito rápido, principalmente que você deve ter muita história boa para contar. Primeiro eu queria, antes de você falar das histórias, o André é filho de quem? Irmão, eu sei, do meu grande amigo Márcio Casteloide, mas conta um pouquinho mais de quem é o André, da onde ele nasceu, conta um pouco pra gente da sua vida pessoal, um pouquinho. Sim, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né, estar aqui nesse programa do Pode Falar, né? Muito obrigado. E assim, eu nasci no Parque Aurora, nós somos do Parque Aurora, né? Sou filho de Maria Lúcia, saudosa minha mãe, né? Que tudo começou através dela. Eu não tinha nenhuma pretensão. Sou casado, pai de 3 filhos, 2 meninas e um menino, Felipe, Lara e Sofia, minha esposa Lana. Moro hoje em dia em Goitacazes, né? Trabalho na extinta TV Norte, hoje em dia, de 26 anos vai fazer pra cá, na Record. E tudo começou o seguinte, eu estava no Exército, não tinha, como eu falei, nenhuma pretensão, nem sonhava em ser cinegrafista. Minha mãe já trabalhava lá como telefonista há algum tempo, na TV Norte, minha mãe é telefonista. E aí, meu sonho era ser militar, e eu cheguei até sargento, só que não quis continuar. Fiquei 6 meses desempregado, ela conseguiu me colocar na televisão. Eu comecei como porteiro, né? E naquela época, a gente, para ser cinegrafista, era bem assim complicado, porque você tinha que passar por um processo praticamente 1 ano para você... Durante 1 ano eu não coloquei a mão na câmera. Só saí com os colegas, o Gilberto, que até faço um agradecimento especial a ele que me ensinou tudo que eu sei, né? Depois vieram os outros colegas, mas o Gilberto foi o percussor na minha carreira. E tô lá, né? Peguei com afinco, o amor da minha vida, a minha profissão, além da minha família, meus filhos, né? Minha esposa. E tô lá, já vão fazer 36 anos. Mas você que decidiu, lá, você foi para a Record através da sua mãe, que conseguiu à época Sim. uma vaga lá, como você disse, de porteiro. Qual foi o momento que você falou assim, eu quero ser cinegrafista? Você lembra disso? Lembro sim. Na verdade, tudo começou na TV Norte, né? Eu tinha um diretor em que eu não tinha essa pretensão. Se não tivesse esse pontapé inicial desse diretor, eu talvez fosse porteiro até hoje, né? Mas ele me perguntou se eu queria oportunidade. Eu disse que sim. Então, eu às vezes trabalhava a carga horária antigamente era maior, né? Eu trabalhava de meia-noite às 8 horas da manhã. E dali... Fazia o curso. Eu fazia o curso. Entendeu? Eu saía com o Gilberto, ele me explicava, e aí fui tomando gosto, fui me apaixonando, até que surgiu a vaga. Porém, por eu ser muito baixinho, muito pequeno, e geralmente os cinegrafistas são maiores, né? Eu acho que até uma estratégia, é difícil você ver... Aqui na TV tem até bastante, mas é difícil você ver o cinegrafista baixo, até por questão de enquadramento. Você pega uma vez um entrevistado mais alto, você precisa levantar a câmera, porque ela fica na altura do ombro e não dá. Então, no início, eu tive um pouco de dificuldade em eles aceitarem isso. Mas, graças a Deus, consegui passar essa fase e seguir adiante. E lá já são quase 36 anos. Sim, em novembro agora, né, se tudo Deus permitir, né? 1º de novembro, eu farei 36 anos de televisão. Tira uma dúvida que acho que muitas pessoas também fazem. O cinegrafista, no caso, vou te dar um exemplo, você veio da TV Norte e agora está na Record, que é a mesma empresa, foi mudando de acordo com o tempo. O cinegrafista, ele cobre a TV como um todo. O cinegrafista é de acordo com os programas. Como é que funciona isso? Há uma escala entre vocês? Como é que é o dia a dia de um cinegrafista? Em primeiro lugar, para quem não sabe, né, o pessoal aqui eu acho que sabe
que funciona assim. O cinegrafista ele é responsável pela imagem e áudio de uma produção, né? Enquadramento, que tange no enquadramento, postura do quem você está, entrevistado, ou seja, o apresentador, ou seja, o entrevistador, enfim. Mas hoje em dia o cinegrafista ele é mais utilizado de uma forma diversificada, porque antigamente era assim, o cinegrafista só do estúdio, o cara não ia para a externa. Cinegrafista só da externa, não ia para o estúdio. Hoje em dia você, pela necessidade, até mesmo diversificação das empresas, você às vezes faz, por exemplo, hoje, né? Eu vou ficar no estúdio um tempo e depois vou para a externa, pela necessidade que existe na empresa. Mas não tem mais esse padrão do cara ficar só... Antigamente era de um jeito e com a modernidade foi se... Sim. Tendo que se acostumar e tendo que se adaptar um pouco ao mercado. Você tem uma ideia, teve uma época que eu tinha 2 vínculos na empresa, antiga TV Norte, e eu trabalhava de manhã no estúdio e à tarde na externa. Eram 2 cargas horárias que eu tinha, entendeu? Entendi. Então, tá mais diversificado, vamos dizer assim. Não sei, eu acho que vai ser difícil você responder, mas eu vou perguntar de qualquer maneira. São 36 anos trabalhando praticamente 6 dias por semana, acredito eu. Sim, porque tem escala, né? Tem escala, provavelmente. Uma história, vamos dizer assim, marcante do ponto de vista humano. Alguma história que você gravou, seja lá uma questão política, uma questão de saúde, algo humano que você nunca se esqueceu. Você consegue? Consigo. Vou contar uma um pouco hilária. Né? Não, eu ia te perguntar depois a hilária. Uma outra mais triste. Né? Porque assim, a televisão, você sabe, é um braço do povo. Né? É um braço da realidade. Né? Você leva as informações, né, que são importantes para as pessoas, mas você também contribui de uma forma, vamos dizer, social. Porque você chega às vezes num bairro, por exemplo, onde faltam algumas coisas, né? E aí você consegue não resolver, mas pelo menos dar voz informação às pessoas que estão passando por aquela situação. Sim. Então ela funciona assim, além de outras, né? Outras mais diversificadas situações. Então vamos primeiro no hilário. Eu fui a Itapiruna com um saudoso repórter, não sei se você chegou a conhecer, talvez seu pai, sim, o Luiz Maurício. Acho que o Fabrício conheceu. E aí a gente foi fazer uma matéria de uma pessoa, isso tem mais de 30 anos, de uma pessoa que era obesa ao extremo. Né? Você imagina um obeso hoje, obesa ao extremo. E ela precisava fazer um tratamento no SPA em São Paulo. E a gente foi lá fazer a matéria com ela. Pra você ter uma ideia, ela não se levantava, né? Vivia na cama praticamente mais de bruço, né? E para retirar ela teve que quebrar as paredes. Tão gorda ela era. Então a gente estava ali com a família dela se preparando para poder fazer a matéria. Luiz Maurício conversando com ela. Não tinha lugar para eu sentar, eu sentei na beira da cama. Inclusive uma cama bem assim macia devido à situação dela, né? E aí, conversando durante uma meia hora, Luiz Maurício, Castelodi, vamos gravar? Eu falei, vamos embora. E ela, assim, apesar da situação que ela estava passando, entre aspas, ela era muito alegre. Tocou violão pra gente. Quando eu levantei, ela falou assim, graças a Deus. Aí o pessoal olhou, um pro outro e tal. Mas o que houve, Jô? Que você está dizendo graças a Deus? Não, porque o cinegrafista acabou de sair de cima da minha barriga. Eu estava sentado, devido a ela ser muito obesa, né? Dava aquela esparramada. Então foi uma risadaria contagiante. Em cima da barriga. Sim, sim. Estou sentindo uma coisa muito macia, mas achei que fosse o colchão pela situação dela. Foi bem hilário naquela época, foi uns 10 minutos de ninguém conseguia fazer mais nada. Eu todo sem graça, porque
Não, creio que não estivesse machucando, mas... E ela também não falou nada. Não, porque não devia estar sentindo. Acho que ela, né, falou de uma forma até brincando, né? Infelizmente, a gente fez a matéria, né? Ela conseguiu o SPA, mas infelizmente acabou não suportando, creio que a cirurgia, enfim. Faleceu depois. Teve essa coisa mais triste. Mais né? triste. A gente contou na aqui, verdade, então você foi uma história hilária e triste no final. Acaba sendo... Foi triste porque ela, né, veio a óbito, né? Depois de ter conseguido, estava conseguindo, acho que já tinha até ido, se não me engano. Enfim. Agora vamos para a parte mais séria, né? Eu acho que você se recorda disso, o Fabrício também, foi um ônibus da 1001, inclusive com alguns jogadores do basquete aqui de Campos na época, e a gente, sim. o cara, acho que estava aí, não sei se indo pro Rio, vôlei, o basquete, não me recordo, e ali próximo de Ururaí ele tombou com o ônibus, e a gente foi lá fazer aqueles destroços, né? E aí, assim, no meio dos destroços ali, eu deparei com o pé de uma criança, no sapatinho. E aquilo me comoveu bastante, porque a minha filha estava recém-nascida e tal, então mexeu bastante comigo, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre fui muito duro em questões emocionais, né? De ver as coisas e saber passar por aquilo, porque eu fiz diversos acidentes, assassinatos e coisas tristes, histórias de ajuda a pessoas, né, que a gente sempre fez, a televisão tem esse papel também, mas essa me marcou bastante. Marcou bastante. Posso contar mais uma? Pode. Essa, sim, eu estava com a Silvia Ribeiro, que era também uma repórter lá, e a gente foi num circo fazer uma matéria. E aí fomos fazer uma matéria sobre o Globo da Morte. E aí o motoqueiro me desafiou a entrar dentro do Globo da Morte. Mas entrar sem a moto? Com as 3 motos rodando. Ah, não, mas você sem a moto. Só você. Não, eu com a câmera. Com a Meu câmera, Deus. dentro do Globo da Morte. Ele só falou pra mim assim, nem pisca. Foi a única palavra dele. E ali começou aquela rodar. Eu não sabia se eu caía, se eu gritava, se eu pedia para parar, mas graças a Deus consegui chegar até o final. Eles fizeram uma manobra lá, foram 3 motociclistas. Quantos segundos? Você nem lembra disso? Não lembro. Eu tava tão ali. Né? Caraca. E quando eu Vai saí... que dá um espirro. E quando eu saí, só deu tempo de colocar a câmera no chão e desabar, porque minhas pernas estavam trêmulas. Vamos. Imagino, pô. Sim. Qualquer movimento brusco, um tropeção, qualquer coisa... Então, assim, são, às vezes, o que as pessoas podem achar um pouco de loucura da profissão, mas a gente vive essa adrenalina Lógico. todos os dias, né, da nossa vida. Até as pessoas que não trabalham, não têm a mesma profissão minha, também vivem, porém de uma forma diferente, né? E a gente, cada dia uma emoção, cada dia uma matéria diferente, cada dia um aprendizado, né? E você se vê fazendo outra coisa depois, por exemplo, você quando se aposentar, se vê fazendo alguma coisa ou você vai até não aguentar mais segurar a câmera? Na verdade, eu já aposentei. E já aposentou? Já. Pô, que legal. Mas continuo trabalhando, graças a Deus, né? E eu levei uma época, em 2005, eu sofri um acidente muito sério, em que eu fiquei bastante tempo afastado. E aí eu me formei em técnico de raio-x, né? Cheguei até depois por estar afastado, não de forma monetariamente não recebia, mas eu passei a ser voluntário nos plantadores de cana até eu retornar ao trabalho. Mas eu não me apaixonado, vejo, não me vejo, apesar de raio-x também ser imagem, né? Mas não me vejo em outra profissão, não. André, outra coisa que com certeza você vai explicar um pouco mais, mas a gente vê pela modernidade as coisas mudam muito. As câmeras de 36 anos atrás, até as câmeras de hoje. Hoje o tal do telefone acabou virando uma câmera. Sim. Todo mundo, qualquer coisa, ninguém mais perde um flash. Então eu queria que você explicasse um pouco pra gente qual foi a primeira, não sei se você se lembra. Lembro. Trouxe até uma aqui. Trouxe um exemplar aí,
que é assim, meio termo de toda essa trajetória, né? O pessoal tá desembalando ali, porque ela é muito bem embalada, eu guardo ela com o maior carinho, né? Ela não utiliza mais. Não, eu creio que nem seja utilizada mais pelas emissoras de televisão. É uma câmera excelente, mas, vamos dizer, já ultrapassou né? Um pouco todas as situações, né? Mas eu comecei, eu vou deixar ela um pouquinho... Como é que você segurava vou deixar um pouquinho aí, ó, vou deixar um pouquinho no meu colo, aqui no coisa aqui, não sei se dá para mostrar. Dá. Né? Vou até... O que acontece? Eu vou tirar um pouquinho. Vou fazer a propaganda, não tem problema não. Não, a Sony, é Sony, né? Era uma Sony. Tem que ser assim um pouco, ó. Tem que ser assim. O que acontece? A primeira câmera você me perguntou, né? Foi uma KCA. O que era uma KCA? Uma câmera, não diria que o dobro dessa que está aqui, mas era uma câmera bem grande, bem pesada. Não tinha punhaleira, né? Onde a gente calça a mão para poder se apoiar. E a gente saía no calçadão, eu com a câmera e literalmente um carrinho de bebê com as fitas de rolo. E era assim que era feito antigamente. Só que você, para isso, demandava um tempo enorme, né? Nas locações, para descer com aquilo do carro, o cara preparar o rolo. Do caramba. Era uma logística assim, surreal. O que você hoje falou aí no celular que você faz com 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos no máximo. Demorava-se meia hora só para montar. Só para poder montar. Então, a evolução... Mas era também no ombro? Não, ela era no ombro, mas ela não tinha, porque essa aqui não tem mais, né? A punhaleira, que é onde a gente consegue apoiar. Ela era cá na frente aqui. Sim. Então ela ficava solta no seu ombro. Você chegou a ter problema no... Eu tive problema depois do acidente, né? De um pouco na lombar e tal, mas foi devido ao acidente, não foi devido ao equipamento, não. Você está falando que essa aqui é pesada, mas essa aqui ainda falta um detalhe, que é também a bateria. Que é mais pesada ainda. Ter aí mais ou menos umas 800 gramas. Pesada, então soma-se isso à máquina, entendeu? Isso aqui já foi um pouco do avanço da tecnologia. Por quê? Porque na verdade a câmera é só até aqui. Essa parte aqui. Daqui para cá é o que a gente chama de VT. Porque antigamente você saía em 4 no carro. Hoje em dia você sai em 2. Sou eu e o repórter. Nessa época aqui saíam 3, não existia mais a figura do operador de VT, porque o VT era uma peça conectada à câmera, né? Que aí na verdade você não fazia a imagem, você só enquadrava. A responsabilidade de gravar e do áudio era do operador de VT. Hoje em dia você tem essa... Não, hoje em dia a responsabilidade é toda do cinegrafista. Então, no fato desse aí, saindo um pouquinho aqui do foco aqui, eu fui uma vez fazer um sobrevoo e a gente saiu da TV 4 horas da manhã para poder embarcar e tal. E aí, não sei se o Fabrício já fez, mas a gente tinha tempo para filmar. A gente ia com outras emissoras de televisão e cada um tinha 10 minutos, vamos colocar assim. E o operador de VT... A gente pergunta, a gente fica no cinto agarrado para não cair, né? Eles abrem a porta e você faz as imagens das plataformas. E eu perguntei a ele, vamos lá, vamos gravar, tudo certo? Gravando. Quando chegou, a gente foi olhar, ele não tinha gravado nada. Eu ia acabar de fazer uma pergunta. Se você... Ele não recuou. Já fez nessa trajetória toda alguma filmagem que a câmera estava desligada ou algo parecido? Não. Que aí, tipo, a repórter teve que fazer a chamada novamente, ou o entrevistado teve que falar novamente, isso nunca aconteceu? Não, existe alguns erros, até mesmo porque o equipamento eletrônico, ele também está sujeito a erros, né? Pode. Então a gente não tem como controlar isso, mas erro pessoal, são uns erros assim comuns, por exemplo, fazer um futebol e perder um gol, né? Isso pode acontecer, acontece muito isso. Você não está desatento naquele momento ali. Comigo aconteceu uma vez. O único gol da partida, Fluminense e Itapiruna. Lá em Itapiruna, eu consegui perder o gol. Foi gol de quem? Foi gol do Fluminense. 1-0 Fluminense. Não perdeu nada, não? mas aí o que aconteceu? Como tinha o colega azulado, eu consegui pegar o gol com ele. Mas voltando lá ao assunto do helicóptero, a gente, inclusive na época, quem era o presidente da Petrobras em Macaé era o Landim.
né? E ele concedeu o que não era normal, que existia valores para o helicóptero sobrevoar com a gente, né? Mas ele concedeu um tempo a mais para poder eu conseguir fazer as imagens e graças a Deus foi tudo salvo. E voltando à tecnologia, depois passei por outras câmeras como essa aqui, que é a Betacam, como a Mini DV, né? Até chegar hoje em dia tem XDCam, que é uma mídia, né? Tipo um disquete, e tem o cartãozinho de memória, né? Hoje em dia trabalho com uma de cartão de memória. E a evolução... E qual o tamanho? Do cartão? Não, do cartão eu sei que é pequeno. Da câmera que eu trabalho, ela é pequena. Ela é uma NX5, mas é mais ou menos assim. Ou seja... Existe ainda as emissoras. Eu, particularmente, vai me chamar de doido, mas particularmente eu prefiro essas maiores. Por incrível que pareça, que te dão uma estabilidade maior. As pequenas você não tem tanta estabilidade. Então você tem que colocar no tripé, entendeu? Para não balançar muito, enfim. Já então, as pesadas você consegue manusear melhor. Você tem mais estabilidade, por incrível que pareça. E hoje em dia está no cartão, XDCam, 4K, telefone celular. E aí o avanço das coisas, da tecnologia, a gente tem que ir acompanhando isso, né? Você tem algum medo e receio relativo à profissão? Você adquiriu algum medo, algum receio nesse tempo todo? Hoje em dia, eu tô mais assim, eu já fui mais atirado, né? De chegar e fazer as coisas, né? A gente quer ter a melhor imagem, a gente se enfia em qualquer lugar, a gente bate boca com as pessoas na rua, mas hoje em dia, a situação que a gente vive, né? De uma forma geral do mundo, a gente tem que fazer o nosso papel, mas fazer de uma forma mais, vamos dizer assim, responsável, né? Deixar os atiramentos um pouco de lado e tentar ser mais... agir com mais cautela nas situações, né? Tanto para não prejudicar a empresa, como ter um prejuízo pessoal também, de equipamento, que você vê hoje em dia aí o pessoal partindo para cima, quebrando equipamento, enfim. Então a gente tem que ter mais um pouco de cuidado com essas coisas. Você tem algum sonho que você alcançou por causa da profissão? Sim, consegui as minhas coisas pessoais, né? A casa que eu tenho, a minha família. Então isso pude dar uma boa escola estou podendo dar uma boa escola para minha filha que está se formando esse ano em fisioterapia, graças a Deus, né? Outrazinha também está encaminhado, o Felipe já casou, que é o mais velho. Então assim, a profissão, né, e a emissora em que eu trabalho até hoje me deu esse suporte para poder tocar a minha vida de uma forma honesta e conseguir honrar com os meus compromissos. Então, sou muito grato a isso. Tem algum cinegrafista, seja local ou até dois exemplos, um local e um nacional, porque eu acredito também que você deva conhecer Sim. alguns que fizeram parte e fazem parte da história, que te marcaram, que você tem como uma referência ou como um exemplo? Sim, tem sim. Em primeiro lugar, o Gilberto. Foi quem te ensinou, foi quem me estendeu a mão em todos os sentidos. Até um documentário feito para mim, ele me revelou coisas que eu não sabia, né? Essa história do meu tamanho, por exemplo, para poder seguir a minha profissão. E que ele também foi chamado a atenção na época, porque, como eu te falei, o nosso diretor é muito rígido e com razão, porque isso aqui é um equipamento muito caro, você não pode colocar na mão de qualquer pessoa, né? É muito caro. E ele me deu essa oportunidade, foi chamado a atenção, mas graças a Deus eu consegui honrar o que ele me deu, isso. Né? Então, em primeiro lugar, eu tenho ele como, vamos dizer assim, um ídolo. Agora, em questão nacional, cada um, com o tempo, você vai criando o seu próprio método de trabalho, né? Mas eu me espelhei no início em Paulo Zero. Está até hoje em atividade. É do Rio? Ele é da Globo, né? É do Rio? Falar que não, não, sem problema. É do Rio, sim. Ele, se eu não estiver enganado, ele é correspondente internacional, né? Então, me espelhei um pouco nele no início. Alguns colegas aqui de Campos também, que Campos tem uma safra excelente de profissional. Oziel, Maurício Ferreira. Eu conheço, figuraça. Maurício Ferreira, né? Júnior Marins. Então, assim, peço desculpa até aos colegas que eu não consegui aqui falar, mas são vários. Então,
tem muita gente boa, os colegas novos agora também, Márcio Freitas, Léo, Tony, Haroldo, é uma safra, Roberto, uma safra enorme que a gente tem, né, de pessoas que, esses são colegas meus lá na emissora, que dão prosseguimento ao seu trabalho. Com todo ao do Gilberto. O Gilberto hoje em dia não está no meio mais, né? Gilberto partiu para uma outra área, mas ele foi o precursor disso tudo aqui, entendeu? Tem alguma área específica que você gosta mais? Esporte, política, saúde? Tipo assim, eu já entendi que 90% dos profissionais, a grande maioria, fazem um pouco de tudo, porque hoje a modernidade faz com que isso aconteça. Mas você, fala assim, poxa, hoje vai ter gravação disso, poxa, eu adoro isso. Eu gosto, assim, específico, eu gosto muito de fazer esporte, né? Mas eu sou mais assim, fã de matérias que eu consiga produzir. Como, por exemplo, no sábado eu fiz uma matéria que eu consegui produzir bastante. Porque o tempo é muito corrido, né? De uma forma geral. Eu fiz uma matéria sobre teatro, bastidores de teatro. Então eu consegui desenvolver bem ali. Tinha tudo ali, né? Tinha tudo para poder... Vai sair uma matéria, vai ser uma matéria boa, mas eu não tenho assim uma matéria específica, não. A matéria para mim boa é aquela que eu consigo produzir. Entendi. Produzir assim, trabalhá-la, entendeu? André, a gente está falando em modernidade, falamos da evolução das câmeras. Deus, ele permite que o homem realize coisas que são inimagináveis. Sim. E a época que a televisão começou, há muito tempo atrás, você vai até... Depois a gente vai até buscar ali exatamente, mas faz muito tempo. Como que uma pessoa consegue gravar algo num quarto, por exemplo, uma cena de novela, e aquilo vai para o Brasil inteiro à época. Ou seja, que isso não era no mundo, era no Brasil apenas. Ou seja, cada país tinha a sua determinada TV. Rapaz, é surreal. Hoje você consegue entender muito mais por causa o que o celular, o que a internet realiza, mas não tinha internet. Ou seja, é surreal, cara. Não dá para entender. Tem coisas que a gente não consegue entender mesmo, como que aquilo ia se espalhava de uma maneira absurda, como uma transmissão de uma Copa do Mundo e várias outras coisas que acontecem. Ou seja, é muito surreal a criação da TV. Hoje em dia a parte de transmissão, vamos dizer assim, ao vivo, né? Ela tem vários equipamentos em que você consegue transmitir em tempo real, vamos dizer assim. A gente lá, por exemplo, tem o Multilink. É uma peça, né, mais ou menos desse tamanho, que, vamos dizer, uns 4 celulares, um tablet, porém um pouco mais encorpado, em que aonde você tiver com modems, né, que aonde você tiver internet, você consegue transmitir em tempo real. Então, eu vivi os dois lados da moeda. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso aqui, porque lá atrás não tinha essa facilidade. Explicar mais ou menos como era feito para os mais jovens, né? Por exemplo, pouca gente sabe disso, eu não tenho como provar, mas está guardado na minha memória, no meu coração. Eu trabalhei com o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende não era repórter policial. Marcelo Rezende era repórter esportivo. Começou, acho que... eu não sabia. Sim, pouca gente sabe disso. Então, ele é que vinha a Campos fazer a cobertura dos jogos grandes, Flamengo, Fluminense. Eu contei isso num outro programa que eu participei e, assim, acho que houve uma certa desconfiança da veracidade, mas não teria por que mentir. Lógico. Então, o que acontece? Ele vinha a Campos, a gente ia fazer o jogo, terminado o jogo, a gente ia para a empresa, né? Ele fazia o texto, gravava com a gente, e a gente ia até a Embratel. O que você falou da facilidade hoje em dia das coisas, né? Como que consegue fazer as coisas, era assim, a gente ia até a Embratel, gerava para sair no programa de esporte, que a emissora tinha 11 horas da noite, 10h30 da noite, que eram os gols da rodada.
Que legal. Acho que com o Léo Batista, se não me engano. Léo Batista. Então, assim, era dessa forma que era feito. Era gerado para lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia você gera de várias formas, por e-mail. Enfim, tem uma infinidade, um leque de facilidades para você poder, né? Até ao vivo. Você tá gravando ali, está transmitindo. Então, assim, é muito... Aqui mesmo o programa, assim, né? A gente pode fazer assim, dessa forma, todo o programa. Então, assim, hoje em dia é muito fácil se fazer essas coisas, né? Então, é o que você disse, é a tecnologia avançando cada vez mais e mais e mais. Amigo, antes da gente estar finalizando, passa rápido, como muito eu rápido, tinha te dito. Muito rápido. Alguma questão política ou alguma invasão policial, alguma coisa assim que você lembre que foi bacana? Seja política ou policial, alguma das duas. Ou duas. Eu já fiz várias coberturas, né? Vou citar aqui duas, né? Para poder não alongar muito também, porque o assunto é muito vasto. A gente ficaria aqui... Horas, é muita história. Um dia. É muita história. Inclusive, eu tenho um plano, cortando você um pouquinho, saindo um pouco do foco, tenho até um plano de... Não sou muito bom nisso, vou procurar ajuda de escrever um livro. Eu tenho essa vontade também. Um pouco da história, né? Que é interessante, né? Enfim, mas voltando, houve duas situações. A pedra fundamental da UENF, quando veio, pode falar aqui, né? Pode, fica à vontade. Darcy Ribeiro, já falecido, Oscar Niemeyer também e o Leonel Brizola. Então, assim, eu participei dessa época, daquela construção, não tinha nada, só o campo ali. Eu participei dessa pedra fundamental, então, assim... Muito bacana. Um dado político... Muito importante. Época, né? E hoje em não, dia para a época e para hoje. Muito aí a importante. universidade funcionando, muito formando importante. Pessoas, projetos, e laboratório. De vez em quando a gente faz matéria lá, são coisas que as pessoas aqui fora não imaginam quão grande é a universidade. E quanto foi importante a época e é ainda. Isso, e coberturas, né, de presidentes, candidatos, o Horácio Quercia, quando foi à plataforma, eles faziam visitas, né, o próprio Brizola, na época era o Milton Gonçalves, o ator que faleceu também. Sim. A gente foi à plataforma. Então, assim... Tem muita história. Posse de governadores, Então foram muitos, cara. Imagino. Não dá para citar aqui, não. Só um tópicozinho. André, obrigado. Papai do Céu te abençoe. Que você continue aposentado, mas também exercendo essa profissão. Profissão essa que leva a realidade das pessoas. Eu acho que a TV, ela tem essa... A TV como um todo, não falo só a TV, os órgãos de comunicação, de levar informação, de levar entretenimento, ou seja, e é uma profissão muito honrosa, difícil, porque são momentos bons e ruins ao mesmo tempo. Então que o Papai do Céu te abençoe e que você possa estar trilhando aí e realizando mais sonhos a cada dia que passa e trazendo mais coisas importantes para a nossa vida, como um todo. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Foi muito bom esse bate-papo aqui, uma coisa bem leve, bem tranquila, em que eu pude expor algumas coisas da minha vida que pouca gente sabe, nos seus colegas que trabalham, quem vive no meio, né? Que sabe um pouco de mim, que eu sou um pouco retraído também para falar sobre mim, mas eu acho que foi muito bom. Você é um bom entrevistador. Quantos irmãos? Num todo são 5, 7, 9. É bastante. São 9 irmãos. Você então é retraído? Um pouco. É um pouco, né? Porque tem um irmão seu que eu conheço que não é nada retraído. Não vale nada. O mais novo, né? O ele não vale nada. Ele é sem vergonha, 100% sem vergonha. Não, ele é gente boa. Só a madame pra cuidar dele. O negócio dele ali é... Só a Patrícia pra aguentar. Só a Patrícia pra aguentar. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elin Naim. Quinta-feira que vem nós estamos de volta com mais bate-papo aqui para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!